E aí pessoal, eu sou Alberto Delísula e hoje vamos a mais uma análise de um filme clássico, Forrest Gump, o contador de histórias. Like a box of chocolates, you never know what you're gonna get. O filme de 1994 foi dirigido por Robert Zemeckis, o mesmo diretor de clássicos como De Volta ao Futuro, A Morte Lhe Cai Bem, Uma Cilada para Roger Ebert, Contato, Náufrago, enfim, cara, é fera. Forrest Gump foi baseado em um livro de mesmo nome, do autor Winston Groom. No Oscar de 95, o filme levou várias estatuetas, como melhor filme, melhor edição e melhores efeitos visuais. O filme traz um protagonista diferente daquilo que estamos acostumados, tendo, por exemplo, deficiência intelectual. Mas o que o torna especial mesmo é como ele leva a sua vida de maneira despretensiosa e leve como uma pena, que é inclusive um símbolo muito presente no filme. Então hoje vamos passar por alguns importantes pontos do filme, como as questões do ego, do intelecto e da própria história americana. Mas antes de irmos para o resumo da trama, já deixe o seu like aqui no vídeo para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. Você sabe como que é difícil criar conteúdo educativo aqui nessa plataforma. Então tem que ficar mendigando like mesmo. Lembrando ainda que a maioria dos assuntos tratados aqui nos vídeos continuam lá no nosso grupo de apoiadores do Telegram. Então se você quiser conversar diretamente comigo, tem que virar apoiador, né? Só clicar no link da descrição e a gente se vê lá no grupo secreto de apoiadores. Então bora lá falar do filme. Forrest Gump era uma criança com deficiência intelectual e com problemas em suas pernas. Seu QI é de 75, mas sua mãe o incentiva a ser uma pessoa que vai além de suas aparentes limitações. A sua mãe, aliás, é a grande inspiração para Gump. E de fato, a sua história nos mostra que, mesmo com todos os fatores aparentemente contra ele, Forrest Gump tem uma influência e um sucesso de dar inveja a qualquer um. Entre sua lista de conquistas, podemos citar influência na dança de Elvis Presley, excelência em correr, tendo ganhado jogos de futebol americano por essa habilidade, diversas honrarias do exército por ter salvado vários colegas, representação atlética nacional através de sua habilidade em ping-pong, sucesso em empreendimentos com o Camarão, sucesso em investimentos com a Apple, protagonismo da descoberta do escândalo Watergate e muito mais. Suas conquistas se enumeram e ele as conta sem qualquer pretensão a quem quiser ouvir. Assim somos apresentados a história de um personagem que é encantador, inocente, mas extremamente relevante na história de seu país. Apesar de toda sua ingenuidade, ele também se apaixona por sua amiga de longa data, Jenny, com quem acaba tendo um filho. Aliás, é através do amor de Forrest que conseguimos melhor entender o seu sucesso. Ele, de certa maneira, vence diversos obstáculos sem esforço. Como diria Jean Cocteau, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. O filme basicamente denuncia as duas coisas que impedem as pessoas de chegarem ao sucesso: o ego e a hesitação. Ou seja, o sucesso no filme não é atingido através de um grande intelecto. Muito pelo contrário. Se olharmos para os outros personagens ao redor de Forrest, vemos que todos eles têm objetivos, mas que acabam sendo realizados pelo próprio Forrest Gump. A própria Jenny, por exemplo, guarda a vontade de ser reconhecida. Bubba, seu amigo do exército, tem o sonho de ser um grande empreendedor no ramo do camarão. O tenente Dan busca reconhecimento militar. Nenhuma dessas pessoas consegue o que quer, ou melhor, que pensa querer. Forrest acaba sendo uma espécie de catalisador de realizações, mas justamente por sua falta de ego. Ele nunca buscou, afinal, nenhuma dessas conquistas para si mesmo. Ao mesmo tempo, é como se a nossa capacidade analítica fosse muito mais uma armadilha. Olhamos para diferentes cenários e com frequência nos paralisamos por conta das possibilidades. Apesar de ter um QI de 75, Forrest se destaca em algumas áreas, sobretudo nos esportes. E isso nos dá a possibilidade de falarmos um pouco mais sobre características de pessoas com deficiência intelectual. Primeiramente, tem muita gente por aí que critica teste QI, dizendo que eles não valem de nada, que é uma medida inútil, que ele foi superado. Então precisamos entender o que é o QI de verdade e por que ele é assim, muito relevante.
Temos que começar entendendo uma coisa muito importante. Medir a inteligência de uma pessoa é algo altamente complexo. E, de fato, não existe uma maneira de se avaliar isso diretamente. Isso porque a inteligência, apesar de ser real, ela é multifacetada. Pesquisadores dos séculos 19 e 20 se engajaram em investigar as capacidades cognitivas das pessoas para descrevê-las e compreendê-las. E é claro que você já deve ter reparado que temos várias capacidades, por exemplo, habilidades linguísticas, numéricas, visoespaciais e também habilidades para manipular informações e relacioná-las. Tendo isso em mente, uma das descobertas mais importantes foi a de que quando comparamos as habilidades de uma pessoa, a tendência é que suas capacidades tenham convergências, ou seja, se a pessoa demonstra uma grande habilidade cognitiva específica, as chances são altas de que ela também demonstre um bom potencial para outras capacidades. Compreender isso nos ajuda a assimilar o conceito de inteligência de maior consenso na neuropsicologia. Sabendo que as habilidades cognitivas de alguém estão relacionadas, faz sentido então pensar que a inteligência é uma capacidade geral que está subjacente a várias atividades mentais, como raciocínio, planejamento, pensamento abstrato, compreensão de ideias complexas e aprendizagem rápida de novos conceitos. É por isso que dizemos que os testes de QI são um teste do tipo convergente. Ou seja, você precisa acertar uma resposta. Só tem uma resposta que é certa. Ou seja, o teste de QI não mede a capacidade das pessoas em criar novas ideias. Isso quer dizer, por exemplo, que o teste de QI não é capaz de medir capacidades como a própria criatividade. E como já dissemos em alguns vídeos, é bem claro que existe uma relação entre QI e criatividade. Afinal, para sermos criativos, é preciso que tenhamos muito conhecimento que vai servir de fonte para as nossas inspirações, para as nossas ideias, para a nossa arte. Ninguém cria a partir do nada. No entanto, nem todas as pessoas com alto QI vão ser criativas. Afinal, a criatividade pode depender de coisas como inserção cultural no tema, reflexão, tempo de maturação, o que mais uma vez dificulta a aplicação de um teste para medir essa característica. Mesmo assim, existem também os testes que chamamos de divergentes, onde a pessoa testada não deve dar uma resposta a uma pergunta, mas sim gerar o maior número de respostas possível. Um estudo desenvolvido por membros da Universidade Normal de Beijing comparou testes de pensamento divergente em mais de 500 crianças chinesas com idade entre 11 e 13 anos. Em suma, o estudo encontrou que as relações entre QI e outras características se correlacionavam seguindo os seguintes limites: QI e influência do pensamento divergente, 109. QI e flexibilidade do pensamento divergente, 109. QI e originalidade, 116. Isso quer dizer que uma pessoa com QI de 85 provavelmente vai ser pouco criativa, mas não podemos prever quem vai ser mais criativo se compararmos uma pessoa de QI de 120 e outra de 140. Bom, e é claro que existem também outras limitações do QI, principalmente quando falamos de casos raros. Quanto mais raro é um caso, mais complicado fica, estatisticamente falando, de atribuí-lo a um número. Então, só para deixar claro, o fato de testes de QI terem limitações, é claro que não os invalida. Eles ainda são capazes de medir diversas características de um indivíduo. E isso é relevante não por conta de pessoas que querem se gabar de seu QI, justamente pelo contrário. É necessário identificar pessoas com deficiência intelectual para que possamos ajudá-las. Aliás, as histórias dos testes de QI remontam ao início do século XX, quando Alfred Binet e seus colegas foram convocados pelo governo francês para desenvolver um método que fosse capaz de identificar as crianças com maiores dificuldades para acompanhar as exigências escolares. Quando queremos julgar pela janela a validade dos testes QI, acabamos também negligenciando justamente um grupo de pessoas que necessitam de apoio, necessitam de suporte. Inclusive, como disse antes, o conceito de QI surgiu justamente para identificar as crianças francesas que tinham deficiência intelectual. E dentre as características de pessoas com deficiência intelectual, a gente tem as seguintes: dificuldade de compreensão e raciocínio, impulsividade, dificuldade em seguir comandos simples, como preencher formulários ou ligar dispositivos, e até coisas simples como amarrar o próprio cadarço. Quando deixamos de dar um diagnóstico para alguém com deficiência intelectual,
podemos sim estar prejudicando sua vida, já que ela pode se frustrar na escola e em outros ambientes. Ela pode ser chamada de preguiçosa e assim por diante. Inclusive, existem maiores chances dessas pessoas cometerem crimes, principalmente pela falta de tratamento adequado durante a vida. Mas será que uma pessoa com deficiência intelectual pode, por exemplo, trabalhar? Certamente. Apesar de geralmente requerer algum tipo de supervisão, pessoas com deficiência intelectual podem sim trabalhar normalmente. O caso de Forrest Gump e suas habilidades extraordinárias, no entanto, não é a regra. Existem sim diversas pessoas com diferentes deficiências que acabam desenvolvendo habilidades muito fora do comum. Essas pessoas são conhecidas como savants. É comum que savants demonstrem habilidades como supermemória numa área específica, habilidade de desenhar muito bem sem esforço, ou até mesmo, como no caso de Forrest Gump, de praticar algum esporte muito bem. Mesmo assim, é importante frisar que esse não é um caso generalizado. Não podemos querer acreditar que todas as pessoas terão algum tipo de compensação intelectual só para confortar o nosso próprio senso de equilíbrio. E é óbvio que eu nem preciso dizer que todo ser humano, independente de suas limitações, merece ser tratado com total respeito. Bom, mas voltando a falar da trama do filme, o protagonista acaba sendo também um tipo de narrador neutro em uma época de muito tumulto. Para tentarmos resumir o que acontece no plano de fundo de todo o filme, podemos começar a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Com a Alemanha derrotada, o mundo se viu quase que automaticamente em outro conflito, a chamada Guerra Fria, que foi basicamente um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Com a esperança de influenciar a ideologia de diferentes países, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos não mediram esforços. E é importante salientarmos que não teve herói nessa história não. As duas nações bancaram ditaduras militares no mundo todo. Inclusive, a ditadura militar aqui no Brasil ocorreu por influência americana, que queria expulsar os comunistas daqui. Tanto que mais tarde surgiram vários partidos que carregam até hoje uma ideia de martírio da esquerda aqui e em outros países da América Latina. No entanto, mais uma vez vale frisar que não houve heróis nessa época demonstrada no filme. Vários países sofreram com ditaduras de esquerda também. Inclusive o Sr. Putin usa, até os dias de hoje, uma mentalidade da Guerra Fria para invadir a Ucrânia, por exemplo, tendo sido ele mesmo um agente da KGB. Foi com essa guerra de influências que a Guerra do Vietnã começou no ano de 1955, tendo durado até 1975. Quando Forrest Gump volta para os Estados Unidos, ele se depara com os movimentos de contracultura e até mesmo Jenny vive uma fase hippie. Os embrólios da Guerra do Vietnã se misturam também com mudanças radicais na política americana, como a guerra às drogas, muito discutida aqui no canal. Richard Nixon, um dos presidentes que aparece no filme, não foi apenas quem começou a guerra às drogas, como também foi um dos principais presidentes envolvidos em segredos escondidos da Guerra do Vietnã e em outros escândalos, como o de Watergate, também mostrado no filme. O caso de Watergate estourou em 1972 e se trata de um escândalo de uma invasão à base do Partido Democrata, que era opositor de Nixon. Em resumo, Nixon estava envolvido numa trama de espionagem contra seus competidores, o que acabou forçando-o a pedir renúncia do seu cargo. Muitos estudiosos dizem que as drogas perseguidas por Nixon foram escolhidas muito mais por questões políticas do que questões técnicas. Com exceção da cocaína, que realmente possui alta toxicidade, drogas como maconha e LSD não apresentam na prática riscos tão grandes quanto os opioides, que também sempre são tratados aqui no canal. Mas a maconha e o LSD eram drogas muito usadas pelos hippies, que com frequência se opunham à guerra. E é também no meio de tudo isso que vemos o nascimento de empresas como a Apple, em 1976. Assim, o filme reconta pontos altamente polêmicos da história americana através de um personagem leve e desprendido, que nos mostra que às vezes o melhor caminho é ouvir os outros ao invés de ouvir o próprio ego. Forrest Gump, afinal, se torna um herói de seu país, mas principalmente um herói de todas as pessoas que passaram na sua vida.
Por isso, o filme não é sobre a história apenas de um homem, mas de toda uma nação com seus conflitos, guerras, tumultos, mas também com redenção. Bom, como não tem muita coisa para cobrir sobre o filme, com certeza ficou muita coisa boa de fora aqui do vídeo. O que você acha que deveria ser incluído aqui no nosso vídeo sobre esse tema? Deixe seu comentário. E lembre-se, se você quiser conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade, e até mesmo ter seu nome aqui no final do vídeo, é só se tornar apoiador. Clica no link da descrição e participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê no nosso grupo secreto do Telegram. Até a próxima.